Vamos continuar aqui, irmãos, no nosso texto de Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. Então, nós já observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha e tem um objetivo em conceder dons ministeriais, talentos, capacidades. Observamos aí no áudio anterior que o objetivo era com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque os ministros não trabalham sozinhos. A ideia aqui é edificar e palavras correlatas, preparar, equipar, capacitar e aperfeiçoar. Nós já vimos isso aqui. Agora nós vamos ver até quando se deve ir. Até onde se deve ir no ensino, na preparação. Qual é o limite? Qual é a medida? Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 13 do capítulo 4 de Efésios. Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olhe que é muito difícil discorrer sobre os termos de um versículo como esse. É muito difícil. Acompanhe comigo aí essa leitura e você vai perceber que é. Porque você vê Paulo dizendo que Jesus concedeu dons e que é para o aperfeiçoamento, amadurecimento e o crescimento e a edificação do corpo. E ele está dizendo até onde é. E até onde é, irmãos, não tem limite. Não tem limite. Porque no versículo 3 ele começa dizendo assim, ó, até que todos... Bom, primeiro começa com a ideia aqui, onde nós devemos dar uma atenção. Até que todos. O todos aqui não é um todos sem distinção. Aqui é um todos sem exceção. É todos, todos. A ideia do aprendizado, para que você faça parte do trabalho de Cristo, da equipe que trabalha, que prega, que evangeliza, que faz todo o trabalho que o ministério cristão deve fazer, não é para a elite. O treinamento aqui, o aperfeiçoamento, a capacitação, o preparo, a equiparação é para que todos, sem exceção, cheguemos à unidade da fé. Chegar à unidade da fé tem bastante a ver com a ideia de chegar a uma mesma compreensão. A unidade da fé é chegar à mesma compreensão. Não é cada um pensar de um jeito, um atira para cá e o outro atira para lá. A ideia não é essa. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse também é um problema hoje que tem atingido muitos ministérios. Em um só ambiente, há pessoas de variadas visões. Isso é um problema sério, porque um prega
de manhã, no caso ele está construindo de manhã, e à tarde o outro chega e mete o pé e desconstrói. Por quê? Porque não há uma unidade de fé. A ideia de fé aqui não é crença, é conjunto de doutrina. Tá? A palavra substantivo fé aqui, ele não cabe só com a ideia de crença. Ele entra aqui como conjunto de doutrina. Lembra do que Judas escreveu? Que Deus, que de uma vez por todas nós cheguemos à unidade da fé? É a mesma situação aqui. Fé aqui é conjunto de doutrinas. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos temos uma compreensão conjunta. Para quê? Para que o que você faça, eu venha depois e coloque mais um tijolo em cima e não desmanche aquilo que você fez. Compreende? Então não tem aquela ideia de cada um interpreta de um jeito. Não, não. Quando se está estudando o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, autêntico, você vai ter a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque você vai estudar buscando o pensamento primário do autor. Então, quando estamos estudando de verdade a Escritura, nós vamos chegar nessa unidade da fé. E ele continua, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer, nós vamos ter que estudar bastante para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos aí que estão já 20, 30 e mais uma vez 40 anos dentro desses movimentos? E você lhe pergunta uma coisa básica acerca de Jesus e o camarada não sabe. Puxa, mas a impressão que fica muito óbvia, muito clara, é que essa pessoa ela não vem sendo treinada, ela não vem sendo preparada, capacitada, equiparada, aperfeiçoada para o serviço. Como é que ela pode servir se ela não aprendeu a função? Uma das principais doutrinas em que você deve se prender e deve aprender é cristologia. Porque se você não souber acerca de Jesus, estando envolvido no ministério cristão, você não sabe de nada. Porque você pode saber de todo o restante com grande abundância de erudição. Mas se você não souber sobre Jesus, como Paulo disse para os coríntios, eu não quero saber nada no meio de vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu não estou aqui para debater as filosofias de vocês. Eu estou aqui para pregar Cristo Jesus. Só que para isso, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber quem é o mestre das Escrituras. E onde é que eu vou descobrir isso? Que não seja na Bíblia. Você vê que o Antigo Testamento, ele vem falando de quem? E apontando para quem? Ele fala a partir de Gênesis, capítulo 3, e versículo 15, que é o chamado proto-evangelho, proto no caso de primeiro evangelho, e discorre pela Bíblia inteira falando de Cristo. E nós precisamos aprender isso. Porque se nós não soubermos acerca de Cristo Jesus, que evangelho nós vamos pregar? Qual é o evangelho que nós vamos ensinar se nós não conhecemos nada acerca de Jesus Cristo? E Paulo está dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento
do Filho de Deus e chegar até o pleno conhecimento do Filho de Deus, olha, você vai ter que trabalhar um bocado. Muito. Muito. E nós ainda aqui vai ser muito difícil alcançar isso. Um ou outro vai alcançar isso. Porque aqui eu não posso dizer que é impossível, porque Paulo está dizendo aqui que o objetivo do treinamento da Igreja de Cristo é para chegar nesse objetivo aqui. Aponta para isso o ensino. Então eu não posso dizer aqui que é impossível chegar. Agora a questão é que não são todos que vão chegar. Aliás, é muito difícil chegar. Grande parte não vai chegar mesmo, porque não é treinada para isso. Não é treinada no aprendizado. Então não vai chegar. Lamentavelmente. Porque não está debaixo da tutela de bons líderes, de bons mestres, que atentam para esse texto e observam a responsabilidade tanto do que ensina quanto do que aprende. Você percebe aqui que esses homens que foram chamados, eles são responsáveis por treinar a Igreja de Cristo. Eles são responsáveis. Não se pode negar isso. Mas não se pode negar também que cada um é responsável pelo seu próprio ensino, como nós vimos anteriormente na carta de Pedro, quando Pedro diz: buscai ardentemente. Compreende? Agora, ele finaliza dizendo: a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, resumindo a coisa, você tem que fazer tudo e um pouco mais. Você tem que buscar muito alcançar esse objetivo aqui, que é muito difícil de alcançar, mas é de responsabilidade tanto do que ensina quanto daquele que aprende. Você está começando a perceber aqui a importância do ensino, a importância do que é estudar, do que é aprender. Isso não vem do nada, irmão, como um estalo de dedo, como alguém abre a sua cabeça e joga aquela bacia de letrinha. Não! Isso não vai acontecer. Isso é debaixo de muito trabalho. Isso é debaixo de muita pesquisa, de muita busca. Não é de qualquer jeito, isso não vai acontecer sem esforço. E Deus não coopera com o preguiçoso. De jeito nenhum. Nós temos que arregaçar as mangas e sair da arquibancada e deixar de ver aquela elite do púlpito fazer, em que muitas vezes estão fazendo errado. Você tem que arregaçar as suas mangas e ir para o campo. Só que você não pode ir para o campo antes de ter aprendido o que fazer no campo. Por isso nós vemos tanta derrapagem hoje, tanta barbeiragem. Pessoas que estão aí no ministério, mas eles não foram chamados, eles não foram treinados, eles estão por conta própria. E aí nós vemos o quê? Os grandes desastres, as grandes tragédias, lamentavelmente. Agora, depois que o apóstolo Paulo faz isso, ele vai mostrar um motivo ainda maior. Um motivo ainda maior. Porque quando você não aprende e você está dentro de um movimento, sabe o que você é? Você é marionete
de lideranças corrompidas. É isso que você é. Isso é uma coisa clara, você vê aí, nos nossos dias, toda hora. Quem não conhece o Evangelho é boneco de falso profeta. É isso que é. Eu estou fazendo essa introdução aqui, então eu não vou ficar dando nomes aqui aos bois agora. Futuramente nós vamos falar assim, abertamente. Mas eu estou trabalhando em introdução, não vou falar nome de líderes e nem de movimentos. Não agora, mas durante o nosso estudo mais adiante, eu vou falar com todas as letras. Os nomes dos movimentos e dos falsos profetas que escravizam pessoas que não passam por um bom evangelismo, por um bom discipulado, por uma boa escola bíblica dominical ou por um bom curso de teologia. São bonecos de falsos profetas. Acredito que vocês concordem com isso. Então, um dos motivos aqui, por que nós temos que chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo? Por que nós temos que chegar nisso? Aí Paulo vai dizer no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Tá, isso aqui é um motivo maior do que esse para se chegar aqui à plenitude da fé, à unidade da fé e à plenitude do conhecimento do Filho de Deus? Quer motivo maior? Paulo está dando ele aqui. Para que não mais sejamos como meninos. O que Paulo quer dizer com isso? O menino, irmão, no caso uma criança, ela é fácil de ser manipulada. Ela é fácil de ser agradada com qualquer coisa. O menino não é um homem. O menino não tem aquele amadurecimento que era para ter quando treinado pelas Escrituras. O menino é fácil de enrolar, de se levar, de se convencer de qualquer coisa. Paulo fala, para que não mais sejamos como meninos. Por quê? Porque você não pode ser um menino a vida inteira. Nós somos chamados para ser homens, para assumir responsabilidades. E observando a questão de ministério, se você não for treinado, você vai ser um menino o tempo todo. Mas esse aprendizado todo é para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Você passou uma fase de menino. Mas não é para ficar o tempo inteiro como menino. Então, depois que vem todo esse conhecimento, você não vai ser mais um menino. Porque se você for um menino, continuar sendo um, Paulo vai dizer assim, para que não mais sejamos como meninos, olha só, agitados de um lado para outro e levado por todo vento de doutrina. Você já percebeu que meninos, que crianças, eles gostam de novidade? Os meninos aí dos nossos dias aí, parece alguma coisa na televisão, uma moda nova, eles aderem àquela moda e não veem outra coisa mais e só trabalham com aquilo. Aquele novo aplicativo é a ideia deles
E eles vivem aquilo durante o dia, a noite, a semana, o mês inteiro e até mais tempo do que isso. Mas quando aparece outra novidade, eles abandonam aquela e aderem à próxima novidade. Trazendo para a ideia de ministério, quem não aprende, quem não é instruído, capacitado, quem não é preparado, é agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina. Qualquer falso profeta que aparece com uma novidade, a pessoa adere àquilo. Então, enquanto aquilo funcionar, enquanto aquilo estiver em atividade, enquanto aquilo estiver em movimento, ele está lá, servindo aquilo como um boneco, como um menino agitado, levado para lá, para cá. Isso é horrível. Isso é lamentável. Mas quem é treinado por homens capacitados, por homens preparados, não vive dessa forma. Não anda dessa maneira. Quem tem raízes não é levado. Por que que uma folha seca, o vento sopra ela para todo lado? Porque uma folha seca, solta, ela não tem raízes. Então qualquer vento que sopra para o leste, norte e sul, ela vai. Ela não tem sustentação, ela não tem firmeza, ela não tem raízes, ela não está firmada, ela vai para qualquer lado. Adere a qualquer vento de doutrina. Porque lhe faltou a instrução, lhe faltou a capacidade, lhe faltou as condições de firmar os pés na doutrina correta. Porque ninguém lhe ensinou, ou ela própria não teve interesse. Então é boneco de falso profeta. Por que que acontece isso? Paulo continua. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então tem, lamentavelmente, filhos do diabo que são treinados com artimanhas, com astúcia, para conduzirem e induzirem ao erro. Mas quem eles vão conduzir e induzir ao erro? Aquelas pessoas que as lideranças não se preocuparam com elas. São essas pessoas que vão ser conduzidas ao erro. São essas pessoas que não estão estudando a palavra de Deus como se deve estudar. Então elas vão ser realmente levadas por qualquer vento de doutrinas, porque são meninos. Não são homens de personalidade com pensamento arraigado na verdade. Então vão chegar falsos profetas, falsos mestres, com artimanha, com astúcia, com malandragem, e vão induzir ao erro. É isso que vai acontecer, lamentavelmente. E caminhando por fim, Paulo diz assim, no 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha, você percebe aqui que Paulo agora, ele colocou os líderes juntamente com os liderados. Porque ele diz, o 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, todo mundo, em tudo, naquele que é a cabeça. Só tem um que é a cabeça, que é Cristo. Então nós temos que crescer junto com o mestre, junto com o pastor, junto com o pregador, porque eles não são o destaque da igreja. A igreja não precisa
de mais uma estrela. Por quê? Porque ela já tem uma. Cristo Jesus. Não tem mais o pastor superstar. Não. Sabe aquele que você idolatra? Não. Abandone isso. Que ele é igual a você. Paulo diz: e cresçamos. Cresçamos. Todos nós cresçamos. E ele destaca aqui que quem é a cabeça? Cristo é a cabeça. Nossos líderes são guias temporários, guias momentâneos. O nosso cabeça é Cristo. Nós somos todos iguais. Então é por isso que precisamos aprender. A teologia não ficou só para o professor de escola dominical. Ficou para o aluno também, para se tornar um professor depois. A pregação não fica só para aquele cara que está atrás do púlpito. Você tem que se capacitar na pregação também, para você pregar na fila do correio, na fila do mercado, na fila da padaria, na escola, no seu trabalho. Então você tem que ser treinado juntamente com os grandes, com os líderes. Paulo vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E ele coloca finalizando: Cristo. Cristo é a cabeça. Finalizando aqui o 16, ele diz: de quem todo o corpo, olha só, de quem todo o corpo, aqui entre o líder e o liderado, bem ajustado e consolidado. Por quê? Pelo auxílio de toda a junta. Tem que estar o corpo inteiro funcionando. Segundo a justa cooperação de quem? Do pastor? Não. De cada parte. Efetua o quê? O seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Acredito que esse texto é muito interessante. Quero deixar essas pinceladas aqui desse texto para que vocês meditem nisso. Pensem nisso. Eu vou continuar ainda essa introdução, mas meditem nesse texto aqui. Acredito que vocês vão tirar um proveito interessante, porque ele traz realmente muita instrução. Ele mostra que a responsabilidade de quem ensina, de quem aprende, os motivos do porquê se deve ensinar e se deve aprender, para não colher as consequências de se tornar refém do engano, refém do erro. Então precisamos tomar todo o cuidado no ministério cristão. O aprendizado é a chave para escapar do engano. E o Senhor lhe propôs aí bons mestres, procure-os, bons líderes, bons pregadores, bons professores. Você só tem que descobrir onde eles estão. Mas eles existem, porque a Igreja de Cristo ainda está aqui.